dá tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Dá tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite. Uma boa noite para todos aqueles que ouvir essa pregação da palavra de Deus nesta noite. E eu quero trazer uma palavra aonde uma palavra bastante conhecida quando fala sobre Jonas, né? Sobre Jonas. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Aleluia. Boa noite, Beatriz Silva.
Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade. Caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Aleluia. Glória a Deus. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Nós vamos falar do sucesso da pregação de Jonas nesta noite. A história do profeta Jonas revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com o seu mensageiro, como para os ouvintes destes. Deus poderia desistir de Jonas e enviar outro. Porém, o Senhor sabia que o povo seria receptivo à mensagem de Jonas e que seu propósito final seria cumprido. Assim, a pregação de Jonas foi um grande sucesso para a glória do Senhor. Aleluia. Deus tem um homem certo para o lugar certo. Deus conhece o perfil de cada pregador, de cada povo. Por isso, ele tem o pregador ideal para cada auditório, o pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Aleluia. De acordo com Atos 11, 22, Barnabé foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor na cidade de Antioquia, da Síria. De acordo com Tito, foi o homem certo para organizar as igrejas do Senhor na ilha de Creta. Na ilha de Creta. Na Grécia, de acordo com Timóteo, era o homem certo para instruir a doutrina à igreja em Éfeso. Assim como Deus tem o pregador para certo e para o evento certo, ele tem a mensagem certa para o momento certo da crueldade. A crueldade da Síria era muito conhecida na história. Boa noite, Francilânia. Aleluia.
Glória a Deus. Então, a crueldade da Síria era muito conhecida. Ela era muito conhecida, né? Nínive será subvertida. Então, ela era uma cidade muito conhecida na história. Assim, aquele povo precisava de uma mensagem curta, direta e ainda 40 dias. Nínive será subvertida. Foi o que o Jonas entregou para aquele povo da cidade de Nínive. Seria destruída. A cidade seria destruída. Aleluia. A mensagem de Jonas atingiu o coração daquele povo e todos os ninivitas se arrependeram no pó e na cinza. O efeito foi tão poderoso que talvez, aleluia, nem Jonas esperasse isso. Nem Jonas esperasse isso. A mensagem de Filipe também impactou a cidade de Samaria. A mensagem de Paulo igualmente impactou a cidade de Éfeso. Deus está pronto a abençoar o ministério do seu povo, tornando-nos bem-sucedidos em nossas mensagens. Apesar de toda a sua relutância, Jonas se tornou um dos pregadores mais bem-sucedidos e de toda a história. A sua mensagem atingiu o coração de 100% dos seus ouvintes. Então, nós vemos aqui a história de Jonas. Mas só que antes de Jonas ir pregar lá para Nínive, aquele povo de Nínive, ele se recusou. Ele se recusou a fazer o ide de Jesus. Ele se recusou a fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. A Bíblia nos conta sobre a rebelião dele, a rebeldia dele, a desobediência dele. Jonas é contado entre os profetas de Deus, mas de todos eles, o que menos se parece com um profeta. Os que são chamados por Deus para ministrar em seu lugar, geralmente são orientados a levantar. Porque o Senhor, quando Ele quer falar com o homem, Ele manda o homem se levantar. Deus não fala com o homem sentado nem prostrado. Deus manda o homem se levantar. Quando Deus seu diz levanta-te, é para se posicionar, se levantar. E um termo que expressa o desejo de se colocar diante de Deus, para fazer tudo aquilo para que for chamado. Então, se Deus te chamou, Deus mandou você ir, você precisa se levantar. E Jonas, a Bíblia diz que Jonas, ao receber a ordem para levantar, porque quando o Senhor disse, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e Jonas realmente, ele se levantou, saiu, mas para a direção oposta. Ele não foi para a direção que o Senhor tinha mandado ele ir. Ao invés de subir, ele preferiu descer. Ele desceu. Por que ele desceu?
porque ele desceu para um porão de um navio. Ele entrou em um navio e foi lá para o porão do navio dormir. E em vez dele descer, ele preferiu descer e foi para Jope, a cidade contrária do que Deus tinha mandado ele ir. Ele tinha que ir para Nínive, só que ele foi para Jope. Para um navio, para a parte mais baixa da embarcação, e foi parar no mar. Por fim, na barriga de um grande peixe. Depois de se encontrar com Deus no ventre do peixe, porque Jonas foi lançado no mar, e o Senhor mandou um grande peixe, e que engoliu Jonas. E Jonas, a Bíblia diz que Jonas, lá no capítulo 2, quando diz que Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Aleluia! Glória a Deus! E nós vamos ler esse texto. E a Bíblia diz no capítulo 2, Jonas, e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas gritou lá dentro do ventre daquele peixe. Jonas lembrou. Por isso que o texto diz que depois de se encontrar com Deus no ventre do peixe, Jonas foi para Nínive, ainda que relutante, ainda reclamando, mas ele foi pregar o sermão de Jonas, aonde nós lemos no capítulo 3, 4, quando diz que: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Depois que ele passou pela barriga do peixe, foi engolido pelo peixe. Já no capítulo 3, a Bíblia diz que Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Pela segunda vez, o Senhor ele já tinha falado com Jonas no capítulo 1. O Senhor já tinha falado com ele. Disse: Jonas, boa noite, Cíntia. Boa noite, Tassi. No capítulo 1, quando o Senhor disse para ele, para Jonas, disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus estava zangado com aquela cidade, com o povo daquela cidade. Aquele povo estavam pecando,
fazendo coisas erradas aos olhos de Deus. E o Senhor levantou Jonas para ir lá pregar para aquele povo. Só que Jonas, ele se negou a ir. E quando diz a Bíblia que Jonas se levantou, ele se levantou, Deus mandou ele se levantar. Ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Ele correu do compromisso que Deus tinha com ele. Quando Deus tem uma chamada com o homem, não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta fugir, porque se Deus mandou você ir, é você que vai fazer. Deus vai colocar você na posição que Ele quer para te levar aonde Ele quer. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Ele pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, do navio, para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar tão grande e um vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Deus criou, Deus movimentou a tempestade, movimentou o vento, que era para poder chegar no propósito que Deus tinha com Jonas. Então, o que aconteceu? O Senhor mandou o mar, um grande vento, mandou o vento. Fez o mar uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas, o que estava no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. Dormiu profundo sono. Ele dormiu profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Porque eu estava vendo lá aquela tempestade e os marinheiros todos desesperados, cada um clamava ao seu Deus, como diz a Bíblia, e ele estava lá dormindo no seu sono profundo, não estava nem aí para o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que quando, já no capítulo 2 de Jonas, quando diz que Jonas, no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Quando ele se viu no perigo, porque quando os marinheiros lançaram Jonas no mar, o que é que Deus fez? Rapidamente Deus providenciou o peixe. E a Bíblia diz que aquele grande peixe engoliu Jonas. E a Bíblia diz que Jonas ora ao Senhor
seu Deus, das entranhas do peixe. Lá dentro do bucho do peixe, Jonas começou a gritar, a clamar ao Deus vivo. Quando ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno, ele se viu no inferno, Jonas. Gritei e tu ouviste a minha voz. Aí no capítulo 3 de Jonas, Jonas já prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Já no capítulo 3. Aí, como diz o texto, pela segunda vez, o Senhor vem e fala com Jonas e diz, levanta-te, levanta Jonas, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disser. O Senhor disse para Jonas, você vai falar o que eu te mandar. Não é o que a gente quer. Quando Deus manda a gente falar alguma coisa que Ele mandou, nós temos que falar o que Ele mandou. Não podemos diminuir, não podemos aumentar. Temos que pregar o que Ele mandou. E Ele disse, Deus disse para Jonas, vai falar o que eu te disser. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminhos. E começou Jonas a entrar pela cidade, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhos. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, Nínive será subvertida, seria destruída. Ela seria destruída. E os homens de Nínive creram em Deus. Creram na palavra que Deus colocou na boca de Jonas. Creram em Deus. Aleluia. E o texto diz que eles proclamaram o jejum, vestiram-se de pano, de saco, desde o maior até o menor. Por quê? Esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou-se de suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, provem coisas alguma, nem lhe dê pasto, nem beba água. E aqueles homens obedeceu. A palavra do Senhor, quando ela é proclamada, é dita. Quando Deus dá uma ordem, precisamos obedecer a palavra de Deus. Por quê? A cidade de Nínive seria destruída. Mas
como o texto diz que a misericórdia de Deus é grande para com o seu povo. A misericórdia de Deus. E Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, Deus grande, poderoso, que tem poder. Ele não tem prazer na morte dos ímpios, não tem. Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados, para que sejam salvos em Cristo Jesus. E o texto diz que depois de se encontrar com Deus, no ventre do peixe, Jonas foi para Nínive. Foi o primeiro encontro que Jonas teve de verdade com Deus. Foi quando ele se encontrou com Deus, foi dentro da barriga de um peixe. Porque antes, ele não quis obedecer. Ele não quis fazer o ide do Senhor, o mandado de Deus. Quando Deus te mandar você fazer algo, você faz. Obedeça a voz do Senhor. Não fuja da sua responsabilidade que Deus colocou para você fazer. Faça o que Deus te manda. Obedeça aquilo que Deus te ordenou. Aleluia. Cada um tem o seu chamado. Cada um, como eu li o texto, cada um, Deus tem um chamado. Cada um, Deus tem um ide com cada um. Cada um faça aquilo que Deus mandar. Obedeça a Deus. Não se faça como Jonas, que fugiu da sua responsabilidade. A responsabilidade que Deus tem conosco, precisamos obedecer, precisamos fazer aquilo que Deus está nos ordenando, para não ser como Jonas, não ir parar na boca, dentro do ventre de um peixe. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Fale aquilo que Deus te mandou. Não invente. Não aumente nem invente. Porque quando o Senhor diz que Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Deus conhece você. Por isso ele tem o pregador ideal para cada auditório que ele tem. O pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Uns têm uma chamada para pregar no presídio, outros têm uma chamada para pregar em hospital, para pregar na praça. Cada um tem o seu chamado. Então, cuide daquilo que Deus colocou sobre você. Então, assim como Deus tem um pregador certo para o evento certo, ele tem a mensagem certa para o momento certo. Então, para cada mensagem, para cada ordem de Deus, Deus tem a pessoa certa. Jonas, ele desistiu. E o texto diz que Jonas revela a grande misericórdia do Senhor. A história do profeta Jonas revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com o seu mensageiro, como para os ouvintes.
Mensageiro é aquele que vai transmitir a palavra. Ouvinte é aquele que vai ouvir, sentar e ouvir. Então, Deus poderia desistir de Jonas, enviar outro. Porém, o Senhor sabia que o povo seria receptivo à mensagem de Jonas, que seu propósito final seria cumprido. Deus conhecia Jonas e Jonas não conhecia Deus. Deus me conhece, Deus conhece você. Ele sabe aonde lhe enviar. Ele sabe aonde te mandar. Aleluia. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele tem o propósito para todas as coisas. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que assim como Deus tem um pregador certo para o evento certo, ele tem a mensagem certa para o momento certo. Então, se posicione diante de Deus. Creia neste Deus, que Deus há de te dar a tua vitória. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. E que Deus nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus.